Bom, então, boa noite a todos os colegas, né? Obrigado pela presença no nosso evento da Comissão de Direito Ambiental da OAB Minas Gerais. É com muito orgulho que a gente volta a transmitir o programa 1/4 de Direito Ambiental, que tinha esse sentido de uma informação mais rápida, mais célere e que fosse substancial para todos nós, advogados e advogadas na área ambiental em Minas Gerais, e por causa da qualidade dos nossos expositores, da quantidade de informações muito relevantes que tem brindado em cada uma das apresentações, a gente resolveu, então, estender, até porque esses vídeos eles estão sendo gravados e vão para o nosso canal também do YouTube. E hoje, né, já quebrando essa onda, né, de apresentação e de show, né, que as advogadas componentes da nossa comissão vêm apresentando, né, nós teremos aí a exposição do professor Ricardo Carneiro, a quem a gente tem, né, uma admiração muito grande e certamente nos brindará também com inúmeras situações relevantes sobre a caução nos processos de licenciamento de barragens. Professor Ricardo, fique à vontade. Boa noite, muito obrigado. A sala de aula aí é sua. Perfeito, meu presidente, meus colegas de comissão, eu sei que a exposição e o nosso evento é aberto, e melhor que o seja. Esse tem sido o objetivo e a filosofia de trabalho dessa gestão, né, que muito bem coordena Rodrigo Bastos, quase isso, mas ainda não, Rodrigo Barros, que trabalha intensamente para que a gente amplie o número de participantes, para que a gente promova a expansão e a participação efetiva dos colegas atuantes junto às subseções da OAB por esse imenso estado de Minas Gerais. Barros, eu não sei se você vai passar os slides, já que você está no comando, ou se pode transferir para mim esse comando, mas enfim, também não tenho dificuldade de te pedir aí que movimente os slides, que eu chamo até hoje lâminas, né, do tempo ainda do... Pode ir falando que eu vou passando aqui para você. Perfeito, do tempo ainda do reto projetor. Portanto, vamos lá, a próxima, esse é o nosso tema de hoje. Eu tenho muito orgulho, como o Rodrigo acabou de dizer, de suceder as mulheres valentes e grandes advogadas que iniciaram essas nossas lives. Primeiro, a Regina Barbosa, de Patos de Minas, também de Patos, a doutora Cíntia, e, por último, a Marcela Vitoriano, né, nossa servidora da SEMAD, que nos trouxe uma matéria de amplo interesse, que é a reorganização, mais uma das reorganizações implementadas no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o SISEMA. E se a oportunidade é de abordar e trazer à reflexão temas novos, este não poderia ser mais relevante. Decreto que, podemos a próxima, que aborda, que organiza a exigência de caução ambiental no Estado, e nisso faz regulamentando a lei. Vocês vão ver referência ao longo da exposição à PESB, né? Política Estadual de Segurança de Barragem, decreto que regulamenta a lei 23291 de 2019, é recente, agora de 29 de dezembro do ano de 2023, e é o decreto de número 48747. Vocês vão se recordar, essa lei surgiu no influxo e sob o impacto do rompimento da barragem da mina de córrego de Feijão, em Brumadinho,
partiu de uma iniciativa do Ministério Público, naquilo que ficou chamado de Lei Mar de Lama Nunca Mais, né? E foi, evidentemente, uma resposta da sociedade, por meio de seus representantes, atuantes aí junto à Assembleia Legislativa do Estado, a toda a repercussão e consequências daquela catástrofe, que foi verdadeiramente o que ocorreu naquele momento. Então, 4 anos depois, isso já talvez nos indique e predique a dificuldade do tema, porque não tenhamos ilusão, isso não foi decorrente de qualquer tipo de lobby ou pressão do setor produtivo. Depois do acidente, até a participação, não sei se colegas da FIENG se fazem presentes, mas até a interação direta com o setor produtivo e as entidades de representação ficou bem mais complicado, porque passou a ser comum determinados agentes aí da sociedade civil, organizações não governamentais, acusarem o setor produtivo de influenciar, que eu particularmente discordo, na formulação de políticas públicas. Então, não tenhamos ilusão, eu dizia, porque o decreto tardou ser publicado justamente em função de sua complexidade. A lei enuncia fundamentalmente a ideia de exigibilidade de garantias, chamando esse instrumento de caução ambiental. Mas, efetivamente, as regras, as modalidades de garantias que possam ser apresentadas pelo empreendedor, os prazos de apresentação das propostas, a análise dos projetos e das intenções aí de garantia, a mecânica de funcionamento financeiro e tudo mais estão estabelecida neste decreto. Aliás, alguma coisa que sempre me trouxe essa reflexão, né? Porque a gente aprende na faculdade, e lendo os livros de direito constitucional, principalmente direito administrativo, que o Brasil, né, no nosso sistema constitucional, não admitiria o tal do regulamento autônomo, exceto, talvez, em alguns casos em que a Constituição faz referência direta a agências regulatórias, e ela o faz, pelo que me recordo, na área de petróleo e telecomunicações, não faz referência à área de energia, mas dá poder normativo autônomo a essas agências reguladoras previstas na Constituição. Mas não haveria, portanto, o tal do decreto autônomo, como tal referenciado no direito francês, e, sobretudo, também, numa experiência muito próxima à nossa cultura jurídica, o direito de Portugal, o direito português. Grande falácia, né? No Brasil sabemos disso, seja pela perversão do processo normativo, regulamentador, ou no nosso processo político, o decreto chega a afrontar leis, e assim vão sendo, de alguma forma, mantidos, arrastados, sendo de forma maltrapilha aplicados, e quando em vez, a gente já não tem mais, mas não é aqui o espaço para fazer críticas às instituições, mas segurança jurídica passou longe da nossa prática constitucional, quando em vez estão sendo aí reiteradamente aplicados com qualquer sorte de interpretação da compatibilidade com o texto legal, texto de base primária, formulado e veiculado pela lei. Então, essa ideia de que lei contempla comandos normativos primários e decretos ou atos normativos subsequentes, né, resoluções, portarias, promulgam ou editam regras secundárias de operacionalização, é uma grande falácia, né? Toda regra jurídica, observado o campo normativo próprio, a questão hierárquica e a definição do que é norma reservada ao campo legal e o que é reservado ao campo regulamentar, edita norma primária. Ao enumerar quais são as garantias e modalidades de caução, o decreto inova em relação à lei que não o disse. A lei reclama a regulamentação subsequente e assim foi feito. Então, esqueça essa história que decreto não pode estabelecer regramento primário,
porque a lei brasileira, e cada vez mais, e esse é um veso do legislador, regula, disciplina uma determinada matéria, fruto de um grande debate social, às vezes nem isso, mas resultante de conflitos, né, refletidos aí no debate legislativo, e a tendência do legislador para atender a todos os interesses da sociedade é legislar de forma genérica, onde caiba todo mundo, onde caiba todos os interesses, e deixa o problema para o executivo se resolver depois, né? Se for o caso, alguém que não gostar, de alguma forma, tenta empenhar em constitucionalidade ao texto regulamentar. Pois bem, não dá para falar de caução de instrumentos garantísticos no âmbito do licenciamento ambiental sem passearmos por essa ideia que gravita em torno das noções de risco confrontado com impacto ambiental. Os instrumentos de controle ambiental preventivo, ex ante ou ex post, né, giram em torno fundamentalmente das ideias, uma prevista na Constituição, de avaliação prévia do impacto ambiental, né? A nossa Constituição faz referência direta ao estudo prévio de impacto ambiental, e nisso consegue entrar num nível de detalhamento quase que impensável, né, para um texto constitucional, mas ela faz referência ao estudo prévio de impacto ambiental, e a legislação abaixo da Constituição incorpora a ideia e a essência do licenciamento ambiental. A Constituição brasileira não faz referência ao licenciamento e o estudo de impacto ambiental como um instrumento no procedimento licenciatório, né? Uma ferramenta na mecânica do licenciamento. Mas, dentro das técnicas de avaliação e valoração de impacto ambiental, é sempre presente esse debate acerca do convívio das categorias de risco e impacto. Tradicionalmente, ao meu ver, o licenciamento ambiental não considera como elemento de viabilidade, o elemento decisório na concessão ou denegação de uma licença, o risco da atividade. Acho que podemos ir à frente. O licenciamento e a avaliação de impacto ambiental, que é parte ou se integra ao procedimento, os portugueses são muito claros nesse aspecto, né? Percebem a avaliação de impacto ambiental como um procedimento autônomo, porém estreitamente vinculado a um procedimento que, falando em procedimento, pressupõe a intercalação de determinadas fases, de etapas de um determinado processo, mas os nossos mecanismos de avaliação de impacto ambiental até consideram o risco intrínseco à atividade. No entanto, na conjunção e no encontro com os mecanismos licenciatórios, o risco não é fator decisivo de concessão de licenças. O estudo de impacto ambiental identifica riscos, mas basicamente avalia, confronta, sopesa, valora impactos, e é nessa perspectiva que se fala de impactos físicos, bióticos e socioeconômicos, né? São as variáveis e os meios, fundamentalmente, em torno dos quais se desenvolvem as técnicas de avaliação de impactos ambientais. É curioso porque na resolução CONAMA 237, a próxima, presidente, ainda vigente, né, se incorpora a ideia de que a análise preliminar de risco é até um escopo fundamental dos estudos ambientais que instruem o processo de licenciamento. A próxima. Dando boa noite aos colegas que vão entrando e participando da nossa live. Também a mesma resolução diz caber ao órgão ambiental competente, levando em consideração especificidades, riscos ambientais. Mas veja, o risco
é inerente às atividades econômicas. Algumas contemplam riscos maiores, outras menores, e não há dúvida de que uma barragem de rejeitos, e os eventos de 2015 e 2019 evidenciaram isso ao limite do paroxismo, trazem riscos, muitas vezes, incalculáveis para a sociedade. No entanto, a dimensão do risco pode até servir, eventualmente, para a classificação da barragem sujeita a licenciamento ambiental. O chamado DPA, né, alto, médio, baixo, modula a classificação para fins licenciatórios. Mas, de novo, e repetindo essa noção, o risco intrínseco não é um fator de inviabilidade. Vale dizer, alguém pretendendo implantar um barramento em empreendimento minerário, alguém considera, bom, os riscos são significativos e, portanto, o empreendimento não é viável. Claro, isso na tradição das técnicas de avaliação de impacto de licenciamento, porque há, inequivocamente, uma tendência crescente em incorporar, e a lei estadual, combinada com a lei da Política Nacional de Segurança de Barragem, de 2010, mas que foi profundamente alterada em 2020, um ano subsequente ao acidente de Brumadinho, vem notoriamente incorporando ao licenciamento ambiental esta variável de risco. Então, resumindo, por tradição e definição, o licenciamento autoriza a causação de impacto. Muitos deles, ou a maior parte deles, negativos em escalas diversas, né? Impactos de alta intensidade, dependendo da fase de planejamento, implantação, operação da atividade ou empreendimento, que são alvo de medidas de controle, mitigação e, eventualmente, compensação, mas que são autorizados pela mecânica do licenciamento em função da intensidade do impacto a que se expõe a sociedade. Mas a legislação vai se desenvolvendo no sentido de incorporar diagnósticos e estudos de análise de risco. Né? E se observarem, lerem a legislação mais recente, sobretudo a lei estadual, verão essa componente claramente definida pelo legislador estadual. Vamos lá. Bom, de alguma forma, né, como também mencionei, o licenciamento até considerava o risco na matriz de avaliação de impacto ambiental, mas a tendência, de fato, eu não sei se me fiz compreender, mas essa é a noção fundamental. Ninguém toma uma decisão de viabilidade, ainda quando os processos são postos a julgamento ou a escrutínio público nos colegiados de meio ambiente, como seja aqui em Minas Gerais, o Conselho Estadual de Política Ambiental, em função da dinâmica dos riscos intrínsecos a cada modalidade de atividade econômica. Né? O risco é parte da composição das medidas de mitigação e compensação de impactos. A lei mais recente, ou as normas mais recentes, que foram introduzindo essa variável, inclusive aquela presente aí no artigo 12 da lei estadual, 23.291/2019, de desocupação das comunidades, populações, assentamentos existentes nas chamadas ZAS, Zona de Autossalvamento, que é aquela a partir do eixo do barramento e envolvendo aí um trecho do Vale a Jusante, onde as comunidades, as pessoas têm que ter um tempo mínimo, seja por distância, seja por tempo, para se salvarem, desde que alertados, né, e os instrumentos de alerta e aviso também passaram a ser obrigatórios, como sirenes instaladas ao longo das as pessoas precisam ter um tempo pela distância em relação ao eixo do barramento que possa colapsar, para elas mesmas, independente das forças de segurança, da defesa civil, do corpo de bombeiros, elas mesmas adotarem ações de salvamento e se retirarem da área crítica.
A próxima. A discussão que logo se pôs quando a lei foi editada, em 2019, de alguma forma ela agora ressurge quando o decreto toca num ponto que é bastante sensível, e por que não dizer incômodo, porque há um preço muito alto financeiro a se pagar em função da regulamentação do mecanismo, desses mecanismos, né, de garantísticos de calcionamento, é se a lei estadual e o decreto seriam, nessa medida, inconstitucionais. Muitos logo retiram essa ideia da cabeça, né, de que a lei estadual estaria, de algum modo, ainda que oblíquo, né, reflexo, invadindo a atribuição reservada, normativa, legislativa da União de legislar sobre minas e jazidas e substâncias minerais. Mas, evidentemente, né, esse é um ponto aí obscuro, e sempre será assim, por isso a importância das cortes constitucionais de refletirem sobre os pontos de contato e conexão entre as regras constitucionais de repartição de competências. Porque se só a União cabe legislar sobre minas, jazidas e substâncias minerais, por outro lado, aos estados e, eventualmente, por desdobramento aos municípios, compete concorrentemente com a União, que fixa os regramentos gerais, disciplinar normas de combate à poluição, enfim, de controle ambiental de modo geral, e, evidentemente, todos os procedimentos que são necessários a esse controle e mitigação dos impactos ambientais. Mas é facilmente perceptível que a lei estadual não chega a ponto de inviabilizar atividade alguma, né? Fosse uma exigência numa dimensão tal a dizer Minas Gerais não pode mais ter minas com barragem. A lei não disse isso. Não pode mais ter instalações minerárias que operem num determinado período ou em volume tal. Também a lei não diz isso. Ela apenas estabelece regras que devam ser exigidas pelo órgão de controle ambiental, sem prejuízo da atuação da agência regulatória, que é a ANM, a Agência Nacional de Mineração, e, portanto, todos os desdobramentos da lei, inclusive o decreto regulamentador da caução, se opera no âmbito ou como tradução direta da competência do Estado, de forma concorrente, de legislar, né, nesse consórcio legislativo, por assim normalmente referenciado, com a União que fixa as diretrizes gerais. E aí, nesse aspecto, a próxima, é interessante observar que a lei estadual sequer contempla uma novidade desconhecida no plano normativo editado pela União. Alguém poderia dizer que só o ente federal, pelo Congresso Nacional, que é constitucionalmente dono, titular do domínio sobre as minas, jazidas, não as minas, né, mas as jazidas e os recursos minerais no solo e no subsolo, só a União poderia legislar sobre esse assunto, mas, ainda que assim se considerasse, também a lei federal aborda os mecanismos de garantia, porquanto lá se tenha na lei 12.334, que a que eu me referi agora há pouco, alterada em 2020, né, a possibilidade de exigir instrumentos, mecanismos de caução, seguro, fiança ou outras garantias reais para reparação de danos em função de acidentes. Então, a lei federal já o diz. Alguém, então, vai dizer, a lei mineira inovou em algo que não lhe competia dizer, seja pelo aspecto de legislação minerária, não o terá feito, porque a lei federal já o diz, seja pelo aspecto da competência concorrente, porque a normativa, que deveria ter o alcance geral, também consagra esses dispositivos. O curioso é que a lei federal dá uma derrapada ao dizer que pode-se exigir encargos financeiros sem prejuízo das atribuições do órgão licenciador, né? Talvez com isso sinalizando uma indevida, mas acho que injurídica, sobreposição de encargos garantísticos estaduais e federais. Um
sob coordenação da ANM e outro dos órgãos ambientais estaduais. Não faria qualquer sentido, e aí, definitivamente, a lei seria supressiva da força econômica, da capacidade econômica, da equação de viabilidade financeira, econômico-financeira da atividade mineradora. A próxima. Bom, enfim, então, bastante dentro dessa ideia de que não afastem de logo, pelo menos na minha opinião, a existência de inconstitucionalidade por invasão de matéria reservada à competência normativa da União. Mas, se também não bastasse a existência desses mecanismos da lei da Política Nacional de Segurança de Barragens, a própria legislação ambiental federal, a lei da Política Nacional, 6.938 de 1981, e neste aspecto alterado em 2006 pela lei que criou o Serviço Florestal Brasileiro e a gestão de florestas públicas, né? Entre elas as reservas extrativistas, as florestas nacionais, estaduais, enfim, as flonas, e outros mecanismos de gerenciamento e exploração manejada de florestas públicas. A lei veiculou por uma emenda apresentada ao texto na tramitação do projeto, isso já se faz muitos anos que eu verifiquei, até o partido, o nome do deputado ou a deputada à época, promoveu uma alteração na Lei 6938, introduzindo, dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, os instrumentos econômicos, e disse entre eles, e nesse aspecto é só no Brasil que uma lei enuncia instrumentos econômicos tais como, eu vou dizer aqui alguns e sabe-se lá quem pode ou possa vir a definir outros. É só uma lei brasileira que exemplifica instrumentos econômicos. Mas, independente desse deslize na técnica legislativa e linguística, né, é fato que lá se vê como instrumento econômico o seguro de responsabilidade ambiental, seguro ambiental, e ainda, isso por introdução, os instrumentos do seguro, o instrumento econômico está no artigo 9º, e lá no artigo 14, parágrafo 1º, que é a sede da ideia da responsabilidade objetiva, independente de culpa, você se recorda muito bem, sabe muito bem, também a ideia de que a execução das garantias, lá se introduziu, do poluidor, não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos causados. Portanto, essa noção de pode-se exigir instrumentos garantísticos executáveis na hipótese de ocorrência de um evento súbito, um sinistro, com um dano ambiental, já foi incorporado à própria legislação ambiental federal, embora não tenha sido regulamentado, bem se diga. Que, aliás, a ausência de regulamentação também se aplica à Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens, 12.334/2010, que, neste aspecto de instrumentos de garantia e caução, também não foi regulamentada. Minas, neste aspecto, inovou, e lembrando que, no espectro da competência concorrente, quando não haja normativa federal definidora de procedimentos, o Estado exerce a competência plena, e a eficácia da normativa estadual é suspensa tão logo a União defina os critérios normativos gerais, isso conforme definido na própria Constituição. Próxima. Bom, o setor produtivo, de logo, porque o decreto saiu no final do ano, pegou a todos, de alguma forma, com um certo grau de surpresa. Não que o setor produtivo não soubesse, o setor de mineração não soubesse, evidente, né, já se sabia que, por meio da FEAM, né, esse processo de regulamentação vinha avançando dentro do governo, não sem aí intercalações junto ao BDMG, enfim, a Secretaria da Fazenda e todos os órgãos e entidades ligadas aí à operação orçamentária e financeira dentro do governo estadual, mas o setor produtivo teve um prazo muito curto, muito exíguo, foi dado até o dia 29 de março, semana passada, não é isso? Para que os empreendedores apresentassem as
propostas de caução dentre as modalidades admitidas pelo decreto. Na última hora, como sempre acontece, né, em função de pressões diversas, reuniões promovidas aí entre representantes do setor produtivo e a cúpula do governo do Estado, optou-se por flexibilizar, ou melhor dizendo, por dilargar esse prazo, salvo me engano, então ele foi estendido para 29 de junho deste ano, não é um prazo também muito, um prazo muito longo, porque o setor vem enfrentando muitas dificuldades, a gente verá nas duas próximas, nos dois próximos slides, seja porque os valores envolvidos, se opta por depósito em conta, são muito altos, e é evidente, quem tem que depositar é igual pagar garantia na forma de seguro garantia de locação, seguro-fiança de locação imobiliária, ou então aqueles calcionamentos, né, em valor de 3, 4 aluguéis, né, que o proprietário nos possa exigir. É evidente que não é confortável para ninguém pegar 4 aluguéis e depositar numa conta à disposição do proprietário do imóvel. É desempatar, é tirar liquidez no momento que o país passa por uma crise de crédito muito grande em função das taxas de juros. Então, essa modalidade é difícil, porque ninguém tem liquidez, tem dinheiro, ou não deve ter, em função das contas que provém o funcionamento das atividades, o capital de giro das atividades, para promoverem como depósito. As outras opções são piores ainda, a emissão de CDB pelo BDMG, pondo aí os empreendedores praticamente de joelho perante um único agente financeiro, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, né? Não sendo possível cotar a contratação de CDBs de outros agentes financeiros, de outros bancos. Da mesma forma, fiança bancária e seguro garantia são modalidades que o mercado ainda não opera. As informações que eu tive de mineradores dão conta de que os bancos ainda não têm modalidades funcionais, operativas, disponíveis no mercado, com avaliação de risco, porque tudo isso envolve aqui não mais o risco ambiental, mas o risco do crédito. E, óbvio, né? O que o banco vai fazer? É pensar qual é a dimensão do risco de uma empresa operar uma barragem, ainda que construída pelo método de jusante, que é o método mais seguro. Depois de tudo que aconteceu, com empresas de primeira linha e o que a sociedade exigiu, será que o banco terá tranquilidade em dar uma carta de fiança bancária? Qual que é o custo dessa carta em função do risco do crédito concedido, né? E o seguro, como nós vamos ver, podemos até ir passando adiante, o custo do seguro não é suportado por nenhuma seguradora no mercado nacional. Acho que a Tokio Marine é a única, é uma seguradora estrangeira, mas ela já disse, porque o decreto tem uma peculiaridade, pessoal, que exige um rating das seguradoras que seja, enfim, uma seguradora local com rating superior ao rating aí das seguradoras com atuação e amplitude nacional, e com arrecadação de prêmios de seguro de danos e responsabilidades superiores a 6 bilhões de reais no exercício anterior à contratação do seguro. E parece que essa faixa de corte deixa de fora a maior parte das seguradoras que atuam no mercado nacional. No caso da Tokio Marine, especificamente, há uma diretriz internacional de que não se deve segurar qualquer tipo de barragem, principalmente para barragens de mineração. Mas, enfim, o setor produtivo saiu questionando que não houve avaliação de impacto regulatório, como prevê regras estaduais que parametrizam a formulação de atos normativos, como prevê a Lei de Liberdade Econômica e sua regulamentação, que obriga, toda vez que houver um ônus incidente
para os setores regulados, para as atividades econômicas, a realização de estudo prévio de impacto regulatório. Enfim, e aí saiu o setor produtivo a vasculhar os princípios constitucionais, os princípios gerais de direito, dizendo que isso viola a razoabilidade, a proporcionalidade, como forma de reconduzir este debate ao plano constitucional, sabedores claramente que essa matéria, como nós discutimos agora há pouco, não confronta com regramentos constitucionais, com regras constitucionais de divisão e rateio de competências normativas. Então, essas foram as discussões fundamentais, né? A indisponibilidade do mercado financeiro de operar essas modalidades de caução, o pouco tempo, podemos ir à frente, conferido para o setor se adaptar, e aí venhamos e convenhamos. Podemos para a próxima, presidente? A ideia de não surpresa aqui deveria ser um fator preponderante, né? Embora a lei não seja uma novidade, é fato de que quem planejou, implementou e opera uma barragem há décadas, vários anos, não considerou essa variável agregada de custos no planejamento da sua atividade. Eu me deparei com um determinado empreendedor que teria que justificar num outro país, né, na matriz aí aqui é a filial brasileira, enfim, o aporte de valores que são milionários, em alguns casos bilionários, para prover um encargo subsequente, né, que não era previsto ao tempo do licenciamento de implantação e operação regular dessa estrutura. Então, basicamente, né, você tem dificuldade de acesso às modalidades e ao mercado financeiro, disponibilizar as hipóteses de garantia. Vamos à frente. Como eu disse, enfim, o decreto veiculou alguns critérios, alguém também pode questionar a área do reservatório, a finalidade da barragem, o custo projetado para descaracterização da estrutura. Alguém deveria pensar, não, imagina, isso deveria considerar o custo social, né, uma estimativa dos danos sofridos por aqueles que convivem ou, de alguma forma, estão aí nos desdobramentos da área de influência, ou da zona, ou da mancha de inundação da barragem. Evidentemente, uma conta como essa é muito pouco plausível. E vamos nos ater à ideia de que a existência de uma garantia não te obriga ou desonera do encargo de efetivamente recuperar e prover as indenizações cabíveis. Eu posso ter um seguro do meu carro e escolho, né, o risco e como é que chama, gente? Aquele valor, a franquia, né? Em função dos riscos. Olha, Belo Horizonte está cheio de carro importado, se eu venho a colidir, mas não sei, amanhã eu posso colidir com um bem, um imóvel, um carro extremamente valioso. O fato de eu não ter um seguro compatível não me elide da obrigação de efetivamente reparar todos os danos decorrentes desse incidente, desse sinistro. Mas a lógica da garantia, o seguro, o risco coberto, não é propriamente da ocorrência de um dano ao Henrique, ao Rodrigo Barros, ao Enio, aos colegas aqui da comissão. É o risco de não haver provisões e fundos, ou então de alguém que opera uma barragem simplesmente saia do país, fuja, abandone a estrutura, de efetiva recuperação. Este é o risco fundamental. O risco da atividade é conhecido. Se houver dano e sinistro, terá que ser reparado toda a integralidade do dano. O risco coberto pelas garantias é o risco de não haver recursos suficientes e haver evasão, né, por parte do empreendedor de executar a efetiva recuperação. Vamos à frente.
Temos aí a ideia de que a garantia tem que ser mantida durante toda a vida útil da barragem, o que é complexo, né? Muitas barragens serão operativas durante 50, 80 anos, e é por isso que toda essa legislação e as exigências da sociedade nos últimos tempos, em decorrência dos acidentes, estão praticamente inviabilizando, e eu quero acreditar que isso seja uma decisão consciente da sociedade por meio de seus representantes. É tanta exigência, garantia, requisito técnico de avaliação da viabilidade de uma barragem que praticamente se torna inacessível, se torna infactível, inviável a sua implantação associada a empreendimentos minerários. Isso traz outros problemas. Queremos, inclusive, organizar um evento sobre isso, que é discutir os riscos dos processos de empilhamento de rejeito. Porque a conta aqui não fecha, senhores. Vão dizer, mas vamos contratar uma universidade, transformar esses rejeitos arenosos, com sílica ou de lama, né, de colóide, em ornatos, em piso, vai botar piso assim para subir degrau até a Lua, porque os volumes, eu não tenho os números aqui, mas já tive acesso, os números são colossais da relação entre geração de rejeito úmido, porque o nosso minério é relativamente pobre, precisa do processo de concentração a úmido, e a possibilidade de reaproveitamento desse material. Mas tira a sílica e embarca e leva para abastecer o mercado de construção civil no interior de Minas ou em outros estados, tem problema de logística. Esses materiais, tijolos, ornatos, bloquetes, isso vai quebrar a cadeia produtiva, muitas vezes artesanal em alguns. Porque as pessoas dizem assim, bom, perfeito, uma empresa grande tira a sílica, tira a areia do rejeito, segrega, seca essa areia e embarca. E vai evitar de ter areieiro aí, que é um problema ambiental que todos conhecem no interior do estado, que ficam em braças de rio tirando areia com bomba. Só que são atividades que podem ser exercidas de forma legal, muitas vezes em caráter artesanal, e a areia disponibilizada gratuitamente por uma empresa terá consequências na cadeia produtiva. Telhas, enfim, tijolos, tudo isso, né, que muitas vezes no Brasil é produzido de forma artesanal, com pequenas indústrias espalhadas pelas cidades afora. Então é isso. O fato de ter garantia não te desonera da obrigação de promover a gestão do seu passivo, fazer a descaracterização efetiva da barragem, que é diferente de desativar. Uma coisa é uma barragem desativada, não está em uso. Pode ter água, uma lâmina d'água, né, para laminar pico de cheia, pode estar cheia de rejeito ali disposto, mas não está operativa. Outra coisa é uma barragem descomissionada, né, em que se retira gradualmente, mediante, enfim, obras de engenharia, a sua funcionalidade de retenção de água e rejeito, água e sólido, e uma barragem descaracterizada, quando então se remove. Se isto for indicado pelos projetos de engenharia, se remove o corpo do maciço principal, se remove a massa. Isso não é para todos, né? Se você pegar uma barragem de mineração de minério de ferro, a remoção do sedimento acumulado na barragem vale dinheiro, muitas vezes com uma concentração de minério muito relevante, minério fino, que não tinha aproveitamento econômico no passado, lá está hoje com o preço do minério muito alto, está baixando, mas enfim, ainda está um preço muito alto, o reaproveitamento é viável, mas não é na cadeia da produção do ouro, de outros minerais. Então, a solução pode ser estabilizar ou construir um dique de contenção, uma grande barragona ajusante para estabilizar e proteger o maciço da barragem de alguma eventual ruptura. Enfim, tem que desviar a drenagem, tudo isso até... Eu acabei de ver recentemente uma certidão da FEA atestando a descaracterização de uma barragem, nunca tinha visto, vi semana passada, que é bastante ilustrativo de tudo isso que estamos discutindo. À frente. Bom, nós já falamos as modalidades que o decreto veicula, a lei não se refere a esse, ou nesse nível de detalhamento, depósito em dinheiro, muito pouco factível,
Imagine uma empresa como a Vale, pela sua dimensão, pelo volume acumulado de suas barragens, né, considerando a área toda ocupada pela massa de rejeitos e água, considerando o número de operações que tem dentro do estado de Minas Gerais, e lembrando que o decreto exige caução e garantia para cada qual das estruturas, e não um valor único, ou não um instrumento único para todas as barragens existentes. É cada uma barragem, uma garantia que lhe é peculiar. Depósito em dinheiro, CDB, esse que falei, que o decreto dá um monopólio de sua emissão, né, ao BDMG, fiança bancária e seguro garantia. Próxima. A ideia aqui do CDB, eu acho que é intuitiva, né? Quem investe aí em títulos e papéis emitidos pelo governo sabe que o governo é como nós aqui, eu, pelo menos, vocês, nosso presidente, sobretudo, não, que é muito rico, mas no meu caso, eu preciso de crédito alheio, de liquidez alheia para sobreviver. No meu cartão de crédito, eu preciso de um capital de giro na conta pessoa jurídica, eu preciso de uma conta garantida, ou seja, para garantir o meu fluxo de caixa e pagamento dos fornecedores e do pessoal interno, eu preciso me valer da liquidez dos outros, normalmente dos bancos. Então é isso, eu empresto o governo porque o governo é perdulário, é gastador. E é por isso, eu fico surpreso quando os políticos acusam o sistema financeiro brasileiro de rentismo, né, que nós vivemos uma sociedade para prover e transferir renda para os bancos, tirando da sociedade, mas, na verdade, quem consome o crédito da economia brasileira, mais de 60%, é o governo. Né? São as instituições do governo da União, dos estados, é o judiciário, é a máquina do legislativo. E como não há arrecadação e PIB suficiente, os investidores compram esse papel mediante o pagamento de um prêmio, um juro. Né? E é por isso que o endividamento público vai explodindo cada vez mais. Mas a mesma lógica é essa de comprar o CDB. O CDB é uma forma, é um título que os bancos emitem, de acordo com a legislação, de acordo com leis aí que regulam o mercado financeiro e resoluções da CVM, para gerarem liquidez e emprestar. Esse é o papel do banco, né? O banco é um emprestador de dinheiro, um repassador de liquidez. E essa ideia que se deu exclusividade ao BDMG, quando sabemos que a atividade financeira não é igual ao petróleo, né, que justifica ou justificou, ou a manipulação, produção, beneficiamento de materiais ou minérios radioativos, que justifica o monopólio da União. Né? O sistema financeiro é aberto, as instituições públicas, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, e também as instituições privadas. Esse é um ponto de crítica, podemos ir à próxima. Claro, né, você ser obrigado a comprar o CDB do governo via BDMG pode colocar sob o peso aí das taxas de retorno cobradas pelo banco. Só tem não tem concorrente para que você possa cotar a emissão e compra de CDB de outros bancos. Empreendedor não precisa optar apenas por uma modalidade, ele pode compor com uma cesta de modalidades, de acordo com o que lhe convier, e isso que eu disse, cada barragem tem a sua própria garantia. Próximo. Bom, regras que foram veiculadas pelo decreto são interessantes apenas a gente percorrer rapidamente. Estado é beneficiário, obviamente, nas modalidades está aí errado a digitação, seguro garantia, fiança bancária e CDB. Evidentemente, né, não vai ser o próprio empreendedor. O Estado é o gestor do risco via licenciamento ambiental, e se o sinistro ocorrer, o Estado é beneficiário do resgate dos valores com liquidez do seguro garantia, da fiança e do CDB, para que ele possa, essa é a ideia intuitiva do decreto, prover, por alguma forma, ainda que contratação de entidades privadas, empresas de engenharia, eu possa suportar todos os riscos inerentes aí a um colapso estrutural, enfim, a uma perda súbita do material acumulado em barragem. O depósito em dinheiro é aplicado em títulos públicos federais ou em fundos de investimento lastreados em títulos públicos. Vamos à frente.
Esse dinheiro não fica, também foi uma crítica dos empreendedores, né? Qual conta? Vai para a conta do Tesouro, a conta única do Tesouro? Vocês se lembram, meus amigos advogados, que num determinado governo do Estado, que alegava que Minas tinha um déficit corrente de não sei quantos bilhões de reais, houve uma lei aprovada pela Assembleia incorporando no caixa corrente, no orçamento do Estado, os recursos depositados em juízo à disposição, ou por garantia, né, numa ação que mereça, que justifique um depósito prévio, ou valores depositados para garantir honorários ou pagamentos de condenações. O governo do Estado se apropriou desses valores, de modo que eu, como advogado, já tive essa situação de tentar sacar honorários que foram depositados e o Banco do Brasil inventar milhares de desculpas, da Covid, a agência fechada, o gerente está doente, o gerente morreu, porque o banco não tem numerário, o banco não tem disponibilidade de caixa, o banco... E aí o juiz determina, tem regras para isso, essa lei, inclusive, foi submetida ao crivo do Supremo, isso é um descalabro e um desastre. Então, o setor produtivo questiona isso, qual conta que isso vai? Uma conta vinculada, ou vai para o Caixa Único do Estado? Quem garante que o Estado não vai pegar a nossa colega aqui, honorários de dativo ficaram no fundo perdido. Quem garante que o Estado não vai se apropriar numa situação de deficiência de caixa, né, numa situação emergencial, numa pandemia, se houver, Deus nos livre, para prover aí serviços e atividades que a sociedade precise, ou que os governantes acham que sejam necessários. O CDB emitido, já falei, pelo BDMG, e os recursos arrecadados pelo banco financiariam, em tese, projetos de desenvolvimento sustentável do Estado. Principalmente, o decreto delimita, projetos de fomentem a descarbonização, esse dá um evento particular, meu presidente, essa história, né, de financiar a economia verde, e, enfim, o Enio é um bom fomentador desse debate, prover reconversão produtiva, isso se fala há anos, nunca se implementou, porque o Estado brasileiro não planeja, aliás, a nossa sociedade não é afeita a planejamento, os municípios mineradores sempre discutem, mas nós não queremos ficar refém daquela empresa, mas se aproveitam da arrecadação, e os municípios mineradores do Estado têm receitas fabulosas de arrecadação, principalmente da Cefem. Eu viajei essa semana com o prefeito José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato Dentro, sabem vocês que é um município minerador, que está aprovando o último ano da sua gestão. Eu achei fantástico a ideia, o Fundo Soberano do Município. Exatamente, eu só falei, prefeito, quem garante ao senhor que no próximo prefeito não vai mandar um projeto para a Câmara para acabar com o Fundo Soberano do Município? Enfim, para preparar o município para daqui a décadas sobreviver sem atividade de mineração. Mas esse é o Estado brasileiro, é o poder público no país. A próxima. Enfim, fiança bancária também exige aí um rating específico, né, por agência de classificação de risco, né, são agências que vocês conhecem bem, esse papo durante o governo, uma determinada governante aí, há anos atrás, tinha essa história das agências internacionais de rating, né, baixarem as notas de crédito brasileira, enfim, e isso são agências que avaliam, umas com mais credibilidade, outras menos, o risco da concessão de crédito, né, por parte do setor público, ou do investidor dar crédito para o setor público. É isso aí, né? Agências de classificação de crédito. A próxima. E aí, o seguro garantia, que se exige esse pequeno arrecadação, né, com seguros de responsabilidade do valor de 6 bilhões de reais, o que espantou a seguradora. Isso vai ter que ser ainda, gente, organizado, talvez com o apoio do Instituto de Resseguros, de algum fundo público, como é aquele super fund americano, não é, que possa prover. Nos Estados Unidos tem essa ideia, viu? Aliás, é interessante, não teremos tempo, eu tentei fazer alguma incursão
pelas modalidades de garantia no direito canadense, lá só que é provincial, Ontário, Quebec, que exigem, no processo de descomissionamento, a apresentação de um plano de desativação da mina, não da barragem, da mina, pagamento dessas mesmas modalidades de seguro. Nos Estados Unidos, são todos reconduzidos à ideia do Superfund. Acho que vocês já ouviram falar, né? Mas é um superfundo que, enfim, as características do empreendimento, a dimensão das minas, enfim, isso leva a um valor a ser definido e rateado para esse fundo que provê a recuperação de áreas. Aliás, isso é importante, esse decreto não se refere a garantias para mineração, e sim para barragem e colapsos na sua estrutura de contenção. Mas, numa outra oportunidade, a gente pode convidar, inclusive, especialistas. Eu conheço um de Washington, D.C., que fala português, embora não goste, ele acha que o português não é bom, mas ele é um especialista do Environmental Law Institute de Washington. Enfim, temos aí, tem o Pedro Campani, com quem eu vou encontrar daqui a pouco, também é um bom conhecedor desse tema. À frente, estamos encerrando. Articulação da proposta e da aprovação das propostas de garantia, né, da licença prévia. Obviamente, nós estamos falando aqui, gente, de empreendimentos a serem licenciados após a edição, aí não bem da lei, mas sim do regulamento da lei. É ele que dá operacionalidade e define esses critérios. Então, a ideia é de que a proposta seja apresentada na instrução da licença prévia, se o órgão financeiro, eu não sei bem como é que a secretaria vai ter capacidade de avaliar, né, as propostas que forem apresentadas. Enfim, a avaliação, em princípio, é documental, né, por certidão ou emissão de certificado por parte do banco. Mas, se houver a rejeição, a não capacidade de obtenção da garantia, o licenciamento, o processo correspondente é arquivado. Se obtida a garantia, você consegue a licença prévia, eventualmente de instalação, tratando-se de licenciamento trifásico, ou eventualmente no licenciamento integrado, né? Isso se redefine aí em termos de momento de instrução do processo, da proposta de garantia. E aí, a licença de operação depende da efetiva demonstração de que a garantia foi implementada. Há prazos, né, estabelecidos no decreto, não é pagar no dia seguinte, enfim, é possível pagar a metade no primeiro ano e a outra com um plano de pagamento nos anos subsequentes, o que pelo menos um pouco razoável, né, da parte do decreto. À frente, eu não terminando. No caso de barragens com licença prévia de instalação concedidas anteriormente à entrada em vigor do decreto, dá um prazo para que seja apresentada a proposta de caução. E aí, seguindo a ideia da lei, se repete a noção de que os empreendimentos que possuam barragens em operação, né, portanto, quando a lei chegou, sobretudo o decreto foi editado, agora em dezembro de 2023, já estivesse em operação, ou a barragem desativada, ou em processo de descomissionamento e descaracterização, devem ainda assim apresentar uma proposta de caução em um determinado prazo. E aí, gente, reside exatamente a única discussão possível, a mim me parece, a próxima, de confrontação legal ou constitucional da caução. Não dá tempo de aprofundar isso, mas houve uma discussão, inclusive, objeto de pareceres da AGE, Advocacia Geral do Estado, e que foram validados em agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ideia é um pouco como que uma emulação, uma comparação com o licenciamento urbanístico. Como é que é a regra que os tribunais, STJ, inclusive, já consolidou? Se eu tenho um alvará de construção concedido, outorgado, na vigência de uma determinada legislação urbanística, ainda que a lei mude parâmetros de zoneamento, gabarito, coeficiente de aproveitamento, eu tenho direito adquirido. Só que os tribunais e a doutrina consideram que o direito adquirido não decorre, o ato jurídico perfeito, não do certificado emitido do alvará de construção, e sim do início efetivo da obra. Olha que interessante. É assim que os tribunais entendem. Começou a obra com base no alvará expedido na legislação anterior,
você tem direito a concluir a sua obra, mesmo que a legislação tenha sido modificada. E aí a AGE fez esse raciocínio, também nós participamos disso, em relação a essa ideia de desocupação da zona de autossalvamento, ou seja, as barragens que já estivessem, ao tempo da edição da lei 23.291 de 2019, implantadas e operativas em funcionamento, a elas não se aplicava a exigência de desocupação da zona de autossalvamento, por preservação dessa ideia de não surpresa, né? O seu planejamento não era esse, a lei não pode impor uma exigência nova. No licenciamento ambiental é um pouco assim. Livro do Edson Milaré sempre falou isso. Na vigência de uma licença, não podem ser impostos ao empreendedor padrões novos, equipamentos, tecnologias, mas isso poderia ser reequilibrado, rediscutido ou redefinido e exigido na renovação da licença, quando vence o ciclo e como que se revitaliza, né, como se fosse uma licença nova na revalidação. Minas chamou de revalidação exatamente para não ter essa solução de continuidade, né? Termina a licença aqui, eu te dou outra. Mas, enfim. E aqui me parece a mesma ideia. Quem estivesse implantado e funcional ao tempo da edição do decreto, não deveria a ele ser imposto um instrumento de garantia. Mas isso é tese jurídica, gente. Sob o ponto de vista do planejador de política pública e da sociedade, alguém falou, Ricardo, você está maluco, você está sendo formaloide, mas o que a sociedade precisa é de garantia. Que se alguma coisa acontecer, o empreendedor não tiver dinheiro, a sociedade vai ser reparada, o meio ambiente, enfim, o patrimônio. Então, isso pouco importa se a barragem é nova ou é antiga. Talvez vão dizer as antigas é que precisa mais de garantia. Mas, do ponto de vista pura e simplesmente jurídico, é plausível essa ideia. Eu estava implantado e operando antes da edição da lei e do decreto, e, portanto, eu sou como que imune a esse encargo financeiro que foi imposto pelas razões que nós sabemos. Mas, enfim, isso é só uma discussão abstrata, né? E aí a execução da caução, né, que é feito e implementado pelo Estado, por isso o Estado é o destinatário beneficiário dos instrumentos garantistas, na hipótese de abandono da barragem pelo empreendedor, ausência de fundos do caixa da empresa, embora o decreto não fale, e a ocorrência efetiva de um sinistro que não possa ser efetivamente reparado. Fechando. Bom, aí essa regra que é intuitiva, né? Quer dizer, a existência da garantia não te desonera de efetivamente reparar todo o dano decorrente de um sinistro. A existência do seguro, como a gente falou agora há pouco, não te deixa totalmente tranquilo, porque se você, mesmo pagando lá a franquia, usar o seguro, enfim, essa conta, o outro lado, se te causar um sinistro sem seguro disponível, a sua seguradora, eu tenho seguro, a minha seguradora vai pagar o sinistro, mas ela vai atrás do causador do dano para obter a recomposição daquilo que ela teve que despender, né? Então é isso, quer dizer, isso não elide a necessidade efetiva, total, integral, reparação efetiva em espécie dos danos ocorridos. Acho que isso se encerra, Barros. Eu já falei, né, dessa questão de confrontação no plano constitucional, a gente já está 8 minutos excedente, e, enfim, é mais ou menos isso, pessoal. Rodrigo, aí você conduz. Alguém quer fazer alguma observação? Não sei como é que tem sido a dinâmica dos eventos. Ricardo, parabéns, realmente é mais uma oportunidade de aprender muito contigo, né? Eu fico realmente sempre muito vaidoso de falar que fui seu aluno, sou seu aluno e um apreciador da sua genialidade, e isso fica estampado, né, na qualidade das suas observações, na profundidade, né, de cada parte do seu raciocínio, e creio que seja, né, comum essa percepção minha diante as manifestações aí no chat, né, pelos colegas, né? Só tenho a te agradecer, a sempre ter essa disposição, sempre cooperar com essa participação, com essa
divulgação de todos esses conhecimentos, que a gente sabe que faz parte dessa percepção de um acúmulo de estudos aí de uma vida, e isso realmente é uma coisa inestimável, né? Eu quero te agradecer bastante pelo carinho de sempre ali, de partilhar todo esse conhecimento conosco. Obrigado. Fica aberta aí a possibilidade dos demais colegas presentes manifestarem, e após a manifestação deles, nós concluímos, eu subirei o vídeo para o nosso canal do YouTube. O pessoal está manifestando no chat. Eu vou, então... Acho que o Enio o Enio levantou a mão. Fica à vontade, Enio. Boa noite a todos. Depois dessa magnífica apresentação, né, do Ricardo, eu gostaria de pontuar duas coisas muito rapidamente. São os grandes desafios que esse setor tão importante para a economia do país, né, vai enfrentar. Né? A nível nacional, a tramitação lá no Congresso, né, de uma revisão completa de toda a legislação, né, que afeta aí, né, o setor, e a gente sabe que nos últimos anos, e talvez tenha sido assim sempre, toda vez que você abre uma discussão no Congresso, imaginando alcançar um objetivo bem definido e favorável a alguma tese, você pode acabar encontrando, por reações de outros segmentos contrários, uma situação que vai ficar pior do que ela já existe hoje para esse segmento. E aqui, especialmente no caso de Minas Gerais, essa figura da caução, ela é extremamente, né, preocupante, porque ela vem, né, de episódios concretos com grande magnitude de impactos negativos, né, de toda a ordem, uma percepção da sociedade de que alguma coisa deveria ser feita, a Assembleia, não só a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, especialmente responsável por aquilo que foi tratado hoje, mas também outras casas legislativas criaram obrigações nessa linha, e também órgãos de poder executivo também caminharam com obrigações similares, mas o Ricardo foi muito brilhante de dizer o seguinte: não tem jeito de fazer, por tudo aquilo que ele explicou. Bom, tem que fazer, mas se não tem jeito de fazer, porque os custos são inviáveis para se atender essas exigências. E a gente tem observado, por exemplo, numa recente audiência pública na Assembleia, de que uma parte da sociedade está entendendo que essa caução deve ser um dinheiro para fazer face a todo tipo de reparação, e basta que você olhe valores que estão sendo exigidos em causas de reparação na Inglaterra, agora na Holanda, nem em outros países, somam bilhões de dólares, de libras esterlinas e tudo. Não há condição de que você, na caução, garanta esse tipo de dinheiro para fazer face a todos os impactos decorrentes de um desastre, né? Quando, na verdade, a caução não se destina a esse tipo de mitigação. Mas eu queria fazer essa consideração e parabenizar aí o Ricardo aí pela brilhante apresentação. Foi bem a calhar a sua observação, e me ocorreu aqui de algum juiz, e para isso sempre teremos algum de plantão, né, que bloqueie a eventual movimentação desses recursos e determine a reversão direta para comunidades atingidas, e efetivamente o objetivo não é esse, né? No mínimo, teria que se esperar que o empreendedor provesse todas as atividades de recuperação, que, aliás, não ocorrem de um dia para a noite, às vezes são anos e anos. O evento da Samarco, enfim, de 2015, continua ainda com os trabalhos de reparação por parte da Fundação Renova,
mas, enfim, não me espantaria, até por conta da expectativa da sociedade, né? Falar, bom, vocês estão botando dinheiro aí, repassa para nós diretamente, que a gente não recebeu ainda, e alguém que peça o bloqueio e a reversão direta desse recurso. Não duvido que possa vir a acontecer, judicialmente. Muito obrigado, então, e vamos dar por encerrado aqui os trabalhos de hoje, novamente externando toda a gratidão aí à sua disponibilidade, ao seu conhecimento, doutor Ricardo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Pelo carinho e pela audiência.